Vamos lá. Oi, Ju! Oi! Tudo bem? Boa noite! Oi, boa noite, Ana. Estamos aqui no ar, esperando o pessoal chegar na live da Soul. Opa! O pessoal está começando a entrar aqui, Ju. Vou compartilhar aqui também. Legal. Ai, como é que tá? Como é que tem sido aí, Ju? A gente pensou em marcar essa live para conversar aí com a mulherada sobre esses tempos tensos, né? De quarentena e essas 1001 habilidades que a gente tem, missões de mãe e mulher. Pois é. Compartilhar um pouco de como a gente está dando conta disso, né? E o que a gente tem feito de estratégias que estão ajudando para a gente se ajudar. Vamos compartilhar, todo mundo. Acho que o mais importante nesse momento para a gente conseguir se fortalecer é exatamente isso, né? A rede de apoio, a gente trocar informações, tentar buscar ferramentas para a gente passar por essa situação. É verdade, né? Porque tem jeito, né, Ju? Tem jeito da gente não ter um ataque de nervos. Por isso, o nome da nossa live é Como Não Ficar à Beira de um Ataque de Nervos, né? Eu não sei você, Ju, mas eu tenho vivido situações por conta da quarentena, do home office, da natureza da minha profissão, que realmente eu fico à flor da pele, né? Então, são muitas emoções para gerir, são muitas sensações, sentimentos para a gente poder lidar no dia a dia, que é uma nova realidade, né? Então, não tem muito como fugir. E eu tenho filhas adolescentes em casa que também estão estudando. Você também tem um filho pequeno, né, Ju? Como é que tá aí? É. Então, vamos aproveitar que o pessoal está entrando, vou aproveitar, vou me apresentar, depois eu acho que você se apresenta, a gente vai contextualizar. Pode ser, vamos lá, ó. A Tânia entrou aqui. Eu até brinquei que eu falei, eu estou ali no fundo, lá, a mãe do Arthur, já está o Arthur ali, que hoje nós estamos aqui como mãe, como né, mulher profissional. Então, eu sou Juliana Pinheiro, conhecida como a Ju, né? É Ju, Juju, tem um monte de apelidos, mas basicamente é a mãe do Arthur. Eu falo que depois que o Arthur nasceu, a gente vai começar, a referência é a mãe do Arthur. Né? O Arthur tem 11 anos, eu sou neuropsicopedagoga, então durante essa quarentena eu tive bastante dificuldade na minha questão profissional, porque diferente de quem tem um emprego fixo, eu sou profissional liberal. Então, a minha renda, ela é de acordo com os meus atendimentos. E eu sou professora de pós-graduação também, que eu recebo quando eu dou aula. Então, também a gente, com as aulas suspensas, também não temos. Então, além das questões emocionais, da insegurança, né, de não saber a questão da saúde, a questão toda da dúvida do que era, a gente tem uma questão econômica envolvida, principalmente quando a gente é arrimo de família, porque né, aqui eu e ele, então a gente tem uma dúvida, uma questão econômica que realmente deixa muita insegurança, deixa muito medo. E eu coloco que uma das coisas que mais me desestabiliza emocionalmente é a questão financeira. Então, uma das coisas que quem convive comigo sabe que oscila o meu humor, que é mais difícil de eu conseguir gerir a minha resiliência, as minhas habilidades socioemocionais, é quando mexe na questão financeira. É o que me deixa mais desestabilizado. E nós estamos vivendo tudo isso junto. É financeiro, é saúde, é todo mundo dentro de casa, vivendo emoções muito intensas juntos, né? Então, realmente, assim, dentro desse contexto, para mim, enquanto mãe, enquanto mulher e enquanto profissional, está sendo extremamente desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu me descobri dentro desse processo com outros olhares. Então, profissionalmente, eu comecei a buscar outras questões, outras formas de me reinventar, eu acredito que como muitas de nós. Então, eu fui buscar outras formas de conseguir financeiramente, né, me manter durante esse período. Fui buscar formas e estratégias para me manter no autocontrole.
uns dias melhor, outros dias piores, né? Eu costumo colocar até nos status, eu falo, não é todo dia, né? Tem dia que a gente está super bem, tem dia que não tá. Tem dia que o humor tá terrível. Minha mãe às vezes me liga, ela fala que hoje não tá bom, hoje eu preciso de um tempo. Hoje eu não vou dar conta de ficar batendo papo, porque não dá. Então, assim, pois é, Ju. E assim, são muitas, muitas emoções realmente para a gente poder gerir nesse momento, né? Deixa eu me apresentar aqui também, o pessoal está entrando na live, eu não consigo ver exatamente quem é que está entrando, mas enfim, vão deixando aí seus comentários ou suas perguntas. E queria dizer para vocês que estão me conhecendo agora pela Soul, meu nome é Ana Cláudia, né? Eu sou jornalista de formação, mas trabalho aqui junto com o Cassiano, o Altair e a Ju, né, na Soul Gestão da Essência, onde a gente tem a intenção, onde nosso propósito é trazer instrumentos para que a finalidade, né, para que as pessoas consigam, tenham a finalidade de encontrar um momento de serenidade, de paz, a sua essência, o seu roteiro, a sua meta. E a gente sabe que isso é um processo muito difícil mesmo, né? O processo do autoconhecimento, o processo de se entender nas emoções, o processo de compreender qual é a minha missão, qual é o meu propósito, ele precisa estar alinhado com aquilo que você é em essência, do que a gente é em essência, e fazer isso sozinho, a gente sabe que é muito difícil, né? Nossas histórias pessoais, né? A minha, a sua, do Cassiano, do Altair, mostram isso, né? A gente já caminhou por tantos caminhos tão cheios de curva, né? E a gente entende o quanto é importante o auxílio um do outro, essa rede de colaboração, e por isso a Soul, né? E é justamente nessa ideia, nessa pegada, nessa intenção que a gente resolveu fazer essa live de hoje, para trazer um pouquinho dessa nossa experiência, não só como profissionais, não só como pessoas ligadas à Soul, mas como mulheres, que você já colocou, né? Nossas experiências pessoais, no sentido de dizer para quem está ouvindo a gente que, sim, dá um desespero, tem vezes que só chorando muito no banheiro mesmo, entendeu? Tem horas que dá vontade de jogar um pela janela, mas existem ferramentas, existem instrumentos, existem formas da gente poder gerir um pouquinho as nossas emoções. O que você colocou agora é realmente muito sério, a gente está num cenário muito crítico, caótico, em todas as esferas, como você acabou de comentar. A economia realmente é algo muito, muito preocupante para todos nós, né? Principalmente para quem trabalha profissional liberal, para quem trabalha empreendedor, enfim, para quem tem sua própria empresa. Para quem, nesse momento, inclusive, está desempregado, teve que perder o seu emprego por conta da crise. Então, a gente tem que olhar para esse momento, a questão da saúde, né? Vai trazer sempre para a gente muita angústia, né? Muito medo das pessoas que estão perto da gente, de perder essas pessoas. Então, a gente está vivendo realmente um momento ímpar na história, né? A gente está vivendo um momento novo e que nos pede desafio, que nos pede para que nos reinventemos, né? Diante das crises, das situações. Então, você colocava agora, Ju, das emoções, né? São muitas emoções para a gente gerir aí. A sua mãe mesmo observa, a Ju não está bem. A minha, eu vou te dizer, você falou que é a mãe do Arthur, eu tenho 2 filhas, a Cecília e a Bia, são 2 adolescentes. Estão em casa também, estudando. Então, cada uma no computador, todo mundo usando a mesma rede de internet. A minha mãe também mora comigo, então também no computador, trabalhando também. Então, assim, o home office realmente é algo muito desafiador para mulheres que estão na nossa situação, porque além de ter que lidar com todas essas emoções que a gente já falou do momento, porque somos as provedoras, somos quem temos que pagar a conta, manter as crianças na escola e tudo mais, e isso gera uma angústia muito grande, a gente tem que lidar com um novo dia a dia, que é aquele dia a dia em que a gente precisa estar sempre trabalhando, auxiliando os seus filhos numa estratégia, né, de estudo, que não estava na nossa alçada, pelo menos por uma boa parte do dia, porque ainda era a alçada da escola, a gente pegava uma outra forma de ajudar nessa educação, né? E tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar, passear com o cachorro, tem tudo isso que a gente fazia. Cozinhar, porque os adolescentes só podem saber de comer nessa quarentena.
Limpar chão de cozinha. Né? Então, assim, e muitas vezes isso se torna muito sufocante, né? Principalmente, a gente comentava aqui um pouquinho antes da live começar, que a estratégia do home office, né, para algumas empresas, foi necessária, que é o caso da minha empresa, né? Por mais que você trabalhe também autônoma, também está trabalhando de forma distanciada, nos coloca na situação de estar conectada ao trabalho 24 horas. No meu caso específico, que sou jornalista e trabalho com notícia, então é 24 horas mesmo, né? Eu tenho um grupo que eu lidero de outros jornalistas, né? De fazer esse gerenciamento à distância, né? Então o WhatsApp não para. E se você não ficar atento a momentos, a formas, a instrumentos para se afastar um pouquinho dessa rotina de trabalho e para acalmar, serenar, respirar e focar em você, na casa, nos filhos, na família, você acaba engolido mesmo pelo trabalho, né? Como é que você tem feito para lidar com isso, Ju? Então, eu até tenho várias pessoas que eu tenho conversado têm me colocado a mesma coisa. Eu estou trabalhando mais na quarentena do que trabalhava em casa. Isso. Eu vi isso muito, em vários aspectos, de várias categorias de profissionais. E eu acho que uma das questões é exatamente essa, da gente gerir adequadamente o nosso tempo, né? Porque, como a gente estava colocando, você acorda e já está no trabalho, né? Então, você já está, você toma um café, já vai trabalhar. E aí você não coloca o limite, né? Que é o sair de casa, na hora que você chega, você sabe que você vai relaxar, e aí você vai tomar um banho, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa. Não, você entra numa vibe que vai seguido, né? Eu, sinceramente, tenho que ficar me controlando para não entrar nesse furacão, porque se a gente não fica alerta, esse tumulto dos próprios sentimentos, esse tumulto das próprias emoções, a gente acaba focando muito em determinadas situações, colocando, às vezes, metas. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu coloquei uma meta que eu tinha que estudar determinadas coisas na quarentena. E aí, quando vai passando e eu não terminei os estudos, eu vou ficando mais ansiosa ainda, porque eu falo, meu Deus, eu não terminei de estudar tudo que eu queria estudar. Mas por quê? Né? Então, aí entra a própria você gerir os seus pensamentos, gerir suas emoções. Tá, tudo bem se eu não conseguir estudar tudo. Então, para que essa pressa de querer resolver tudo porque estava na quarentena e eu tinha que produzir determinada coisa na quarentena? Porque... Então, assim, é exatamente essas ferramentas, a gente ir lá e buscar. Tá, então, peraí, respira, acalma e vamos entender o que é prioridade agora. O que é essencial. Exatamente. É isso que faz a gestão do tempo, né? É gestão do tempo. O que é essencial? Uma das coisas que é essencial para a minha saúde mental é o lazer. E aí, quando a gente coloca lazer na quarentena, o que seria um lazer? É você assistir um filme que você gosta, ouvir uma música que você gosta, ler um livro que você está a fim de ler, para distrair, conversar, bater papo. É não sentir, porque quando a gente coloca muita meta profissional, e eu várias vezes me sinto assim, se eu vou assistir um filme, eu fico assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu podia estar lá produzindo, porque está aqui do lado, né? É só eu ir para o escritório. Então, é como se eu estivesse perdendo tempo. Não, esse é o meu momento de lazer. E uma coisa que a gente estava conversando é que a mulher, muitas vezes, ela coloca como momento de lazer só quando está com a família, ou só quando está com o filho. Ter o momento dela também, de assistir um filme para ela, de ler um filme, ler um livro, escutar uma música, ter o momento da família, mas ter o momento dela também, de silêncio, o que seja, né? Que é importante, né? Não, totalmente, assim, eu tenho buscado colocar na minha rotina e eu me pergunto mesmo, se eu não estivesse meditando, o que seria de mim? Então, eu já tinha a meditação como prática, né? Eu só ampliei a quantidade de vezes, né, que eu estou trabalhando com a meditação e a respiração. Então, o que eu tenho feito é estipulado. Então, a cada 2, 3 horas de trabalho intenso, e o meu trabalho ele é intenso, efetivamente, porque as notícias são muito rápidas e eu tenho que produzir aquilo na hora que está acontecendo,
e já escrever ali, então eu paro 15 minutinhos, ou faço uma técnica de respiração, ou eu faço uma meditação rapidinha de 5 a 10 minutos, ou eu faço uma aula de yoga rapidinha dessas também para alongar a lombar, ou simplesmente faço alguns exercícios de alongamento mesmo, porque a gente acaba passando muito tempo sentada, né? E em casa a gente não está com cadeira de escritório, né? Sorte de quem tem, eu não tenho. Eu fico brigando pelas meninas, elas têm umas lá, mas são pequenas, né? Então, invariavelmente, a lombar vai lá e pega, então eu tenho que dar aquela esticada. Quando eu passo muito tempo sem essa parada, que no trabalho corresponderia a hora que você vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, conversar com alguém lá na Copa, enfim, dar aquela arejada, dar uma volta no estacionamento da empresa, ou descer um pouquinho, enfim. Isso, quando você pula essa etapa, né, porque segue reto, você chega no final do dia destruída. Então, assim, essa é uma dica para quem está no home office, né, e precisa aquele momentinho para parar. Na própria empresa, algumas empresas têm esse momento que alguém para lá, faz a ginástica laboral, enfim. Então, a gente precisa criar esse hábito, sim, né, até pela questão da saúde mesmo, né, da coluna, da postura, então, dá uma caminhada, né, quando a gente toca reto, a gente vai sentir isso no final do dia, e não é legal. Mas como você mesma falou, não só essa questão de você ter artimanhas, né, para no dia a dia de trabalho, colocar o lazer como algo importante e fazer a gestão do seu tempo no sentido de que você consiga, efetivamente, dentro de uma rotina onde você não pode estar fora de casa, né, achar lazer naquilo, gente, é o estado de presença. Né? Então, quando você está vendo o filme e está angustiada porque você não está produzindo, Ju, é porque você não está no estado de presença, né? O estado de presença que a gente fala que é tão importante, né? Então, a hora de ver o filme é a hora de ver o filme. A hora de ler o livro é a hora de ler o livro. A meditação e a respiração ensinam isso pra gente, né? Esse estado de presença. O resto do mundo pode esperar, o WhatsApp pode esperar. Eu tô falando aqui, tá? Mas não quer dizer que eu consiga fazer isso na prática de verdade. É um exercício, gente. É algo que a gente precisa buscar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários rapidinho, Ju. A Tânia está te dando oi, Juju. Você tá linda, linda como nunca. A Fernanda aqui dizendo que você é uma super mãe. A Heloísa Pinheiro chegou. É a sua mãe? Minha mãe. A Kátia, que alívio, estava me sentindo inútil, pois o meu comércio estava fechando e fiquei perdida. Com a fala da Juliana, me aliviei. Parabéns, Ana, pela live. Um abraço. Poxa, Kátia, é verdade. A Kátia é uma amiga querida. Nós nos conhecemos na escola. As nossas filhas são amigas. Em outra escola, não estão mais na mesma escola, mas a gente manteve contato. Ela trabalha também com empresa e tal, em shoppings, e por conta da crise, acredito que não esteja sendo feito, não esteja sendo fácil mesmo, né, Kátia? Mas, assim, tem jeito, porque a gente sabe que esse período vai passar, né, Ju? Esse período vai passar. O importante é que, enquanto a gente está nele, trabalhar a aceitação e olhar para as nossas emoções, acolhendo essas emoções, porque se a gente deixar que elas nos dominem, vai virar um pandemônio, a gente vai entrar em um ataque de nervos mesmo. A gente precisa olhar, reconhecer, fazer a aceitação mesmo dessa emoção. Tem técnica para isso, não é, Ju? A emoção pega a gente também, é uma coisa meio automática, não é tão simples assim o que eu estou falando, né? Não, é porque é o seguinte, o que acontece? Todos os sentimentos, principalmente os sentimentos base, eles são normais. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter raiva, a gente sentir alegria, a gente sentir nojo, a gente sentir raiva, né? Emoções primárias, né? São as emoções primárias. A gente estava até falando do filme do Divertidamente, né? Quem não assistiu, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, vale mais a pena ainda assistir, porque a gente entende sobre a importância de cada um desses sentimentos na nossa vida. É importante. Eles são necessários, inclusive, para a nossa sobrevivência. O que faz a diferença é como a gente vai agir em relação a esse sentimento. Então, como será o nosso comportamento em relação a essa emoção, na verdade, nem é o sentimento, em relação à emoção. Então, como vai ser o nosso comportamento em relação a isso? Então, sim, é normal a gente estar com medo. Como não estar com medo numa situação como nós estamos, né? Agora, como será a minha atitude diante disso? E aí a gente pode escolher. Ou eu posso me paralisar, porque o medo muitas vezes pode paralisar e fazer com que
eu congele, entre em pânico e não consiga realizar nada. E é o lado ruim do medo, né, Ju? Lembrando que todas as emoções são benéficas e necessárias, a gente não pode dizer que as emoções são ruins, né? Ou eu posso buscar essas estratégias, essas mudanças, esses manejos da emoção para ter um comportamento que vai me levar para aprendizado, que é o que tem se falado muito durante essa pandemia, né? Se você está aprendendo, se você está crescendo, e o aprender não é só se você está estudando coisas novas, não é só se você está fazendo cursos durante a quarentena. O aprender é até de autoconhecimento. É o que a gente estava falando, de você parar, se ouvir, se escutar, meditar, respirar, ouvir a sua família, ter uma escuta do comportamento, porque a escuta ela não é só uma escuta verbal. O comportamento do outro, ele está te dizendo alguma coisa. Sim. Está falando para você alguma coisa. Então, você parar para observar de forma empática, amorosa, você consegue escutar o que o outro está te dizendo. Por que ele está se comportando? Quando a gente fala em relação a filho, é muito, muito claro isso. O que aquele comportamento dele está querendo dizer para a gente? Então, a gente parar nesse momento para crescer como pessoa, como indivíduos dentro dessa sociedade. Então, gerir essas emoções, a gente fala que não é fácil? Não. É desafiador, porém é possível. Porque todo esse processo é mudança de hábito. Mudanças de hábito, aprendizado, ele acontece no nosso cérebro. Como que essas mudanças acontecem? Através de repetição. Para que eu consiga um novo padrão de comportamento, eu preciso repetir, repetir, repetir. Então, eu tenho que estar atento ao meu comportamento e fazer novas ações para alterar aquele comportamento anterior. Então, vamos dizer que eu estou com muito medo e está sendo difícil de eu conseguir gerir esse medo de uma forma positiva que me leve, né, para tomar atitudes mais assertivas. Eu vou começar com pequenas ações, pequenas observações. Primeiro, até que a gente conversou na outra live com o Cássio, né? Atenção positiva em relação a o que de bom está acontecendo. Né? Trabalhar com as questões. Deixa eu te contar só um pouquinho. Isso que você falou agora é fundamental. O nosso olhar, e você sabe disso muito melhor do que eu, é muito treinado para crítica, para o julgamento, né? Para reclamação e para insatisfação. Isso é do ser humano, né? Então, isso que você está falando é essencial, porque a gente está num momento que realmente é muito difícil olhar e dizer assim, isso é bom, isso que eu estou vivendo é legal, isso é um aprendizado, isso da boca para fora é lindo. Mas você efetivamente sentir e entrar no processo de olhar para a sua volta, está um caos não é só para você, está um caos para todo mundo. E ver beleza nisso, ver coisas boas disso, é um exercício muito profundo. Tem técnica para isso, né? Tá ali, ó. Olha lá o meu potinho do momento feliz, ó. Que eu falo, eu tenho um cantinho do momento feliz. Que eu passo com o Arthur aqui todos, a gente passa, de escrever todo dia. Qual foi o momento feliz do dia? O que de bom aconteceu no dia? Porque realmente é muito bonito a pessoa falar, mas a gente só vai conseguir perceber se a gente treinar. Se a gente sintonizar a gente naquilo. Mindset, mudar, realmente. Mudar. Então, para mudar é treino. Eu tenho que colocar em prática. Não só falar, eu tenho que praticar. Eu tenho que levar isso para ação. Então, isso tem que trazer para ações práticas, reais, no nosso dia a dia, né? Para fazer isso acontecer. Uma das coisas, Ana, que ajuda muito, na minha família sempre ajudou muito, e minha mãe está aqui, e algumas pessoas também que conhecem mais de perto, é o humor. O senso de humor, a gente levar as coisas com mais humor, com mais leveza, faz com que, sim, o problema existe. Ninguém está falando que a gente vai viver imaginando que não existe. Não, existe. Mas a gente levar com sorriso, com brincadeiras, levar com mais leveza, faz com que um problema que às vezes é grande, a gente consegue aliviar o peso de carregar ele, né? Ele se torna, na nossa família a gente tem muito isso, coisas sérias que a gente vive, de repente a gente está fazendo piada. Aí quem olha de fora fala, é tudo doido, né? Porque eles estão rindo de uma situação dessa, mas sim, porque isso faz com que a gente consiga enfrentar a situação juntos de uma forma mais leve.
Então, claro. ter humor facilita, né? Ô, Ju, falar em humor, eu estou aqui no escritório da Soul, e o Cassiano está aqui acompanhando a live, com a distância da Covid necessária, ele está mostrando que ele também tem o potinho que ele aprendeu com você, o potinho da felicidade. Está vazio o potinho dele, não deu risada. Gostei não, também tem que começar a encher de novo. Tem que começar a encher esse potinho aqui, Cassiano. Obrigada pela participação. Ô, Ju, mas aqui, ó, vamos voltar ao assunto da leveza, mas eu queria tocar num ponto que eu acho importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo a gente assim, poxa, mas eu não consigo ser otimista como ela, eu estou numa situação muito mais complexa. E eu queria trazer aqui uma informação, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela previu lá em 2018 que 2020 ia ser um ano caótico, um pico para depressão no mundo, né? E a gente tem hoje, em média, 300 milhões de pessoas no mundo em depressão ou com transtornos mentais ligados à ansiedade, à depressão, né? Enfim, sintomas muito parecidos de transtornos semelhantes, né? E nessa pesquisa da Organização Mundial da Saúde, aponta que nós, mulheres, somos as maiores vítimas desses transtornos. Por quê? Porque de alguma forma, a gente aprendeu no nosso DNA, na nossa ancestralidade, tá essa essência de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? De querer resolver tudo. Você acabou de dizer, na hora do lazer, a gente pensa na família, dos filhos, isso é muito da mulher, né? Essa coisa de querer abraçar tudo e resolver tudo. Em situações, em crises como a gente está vivendo agora, essa sensação de impotência que às vezes vem junto com o medo, né? Não estou podendo realizar muito, não consigo. Diante até de um exercício esses dias, eu me peguei diante de uma situação da minha filha mais nova, a Bia, que tem 13 anos, um exercício de matemática. Gente, desculpa, eu sou de humanas. Pessoal, não dá, os números não caem bem no meu cérebro, né? Eu fiquei tão frustrada diante daquele exercício que ela trouxe que eu não conseguia ajudar, e fiquei mais frustrada ainda porque ela teve que devolver para o professor, mandar lá no aplicativo para o professor que não tinha conseguido fazer. Ela ficou frustrada e eu fiquei frustrada porque eu não pude ajudar. Então, a gente vai colecionando, as mulheres vão colecionando essas situações assim, querem resolver tudo, precisam ser super dinâmicas, elas precisam lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar dos cabelos brancos, que então a gente está tentando disfarçar um pouquinho, né, Ju? E tudo isso gera um estado de angústia, gera estado de ansiedade, gera transtornos graves e sérios, como é a depressão, como a Organização Mundial da Saúde está colocando aí. Então, diante disso, é que a gente está aqui nessa live para propor, para quem está escutando a gente, que há alternativas para amenizar um pouco o impacto dessa necessidade, dessa angústia, dessa necessidade que a gente tem de ser multitarefa, de querer resolver tudo. Primeiro, aceitação do momento. Né? A frustração vai vir acolher isso, né? A Kátia colocou aqui, estava me sentindo inútil. Aceitação do momento. Não há muitas coisas que a gente possa fazer que esteja no nosso controle diante da crise, a não ser fazer a gestão da nossa vida, da nossa casa. Mas com relação ao mundo, não há muito o que fazer, né? Então, tem que ter o período de aceitação. Olhar para essas emoções, como você estava explicando agora, né? Olhar, ressignificar. Trazer o lazer, a risada, a leveza como um instrumento para que a gente consiga amenizar o impacto disso na nossa vida e na nossa saúde, né? Respiração, Ju, respiração é fundamental, né? Respiração não é à toa que quando a gente vê duas pessoas brigando, alguém sempre fala assim, para, respira, 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 né? E não tem coisa pior que você falar para uma pessoa que está alterada, que está querendo matar, respira, e você quer matar mesmo a pessoa que te diz respira, mas por quê? Respirar é fundamental, não é, Ju? Então, não, mas e a respiração, eu sempre falo assim, olha, a respiração é de graça, as pessoas muitas vezes não vão perceber que você está respirando, e você é uma das técnicas mais efetivas para que seu cérebro consiga entender que, olha, está tranquilo, pode aliviar aí que está tudo no controle. Agora, uma das coisas que é importante é que quanto mais eu treino a respiração, mais vai ser eficiente nos momentos de estresse, de raiva, a respiração. Uhum. Por quê? Se eu treinar, por exemplo, 3 vezes por dia, 5 minutos de respiração, eu estou dizendo para o meu cérebro que quando eu faço aquele movimento, quando eu inspiro,
solto pela boca, né? Bem devagarzinho, que aquilo tranquiliza, aquilo acalma. Então, eu estou treinando o meu cérebro para esse tipo de situação. Quando ele está numa situação de crise, de estresse, de medo, de raiva, se eu faço esse mesmo exercício, ele, opa, posso acalmar que está tudo no controle. Se eu não tenho o treino, lógico, vai ajudar, mas não é tão efetivo como quem treina. Então, primeira dica que a gente dá, respire pelo menos 3 vezes por dia. 5 minutos. Está tomando banho? Faz a respiração. Terminou de almoçar? Faz mais 5 minutinhos de respiração. Antes de dormir, para quem tem problema para dormir, é assim, maravilhoso, ajuda muito. E uma outra coisa que eu utilizo em casa desde que eu fiz lá no meu curso do Friends, lá no método Friends, há muitos anos já, de habilidade socioemocional, é o momento de acalmar. Isso eu uso com o Arthur e ele aprendeu a usar, e é uma estratégia excelente para a gente gerenciar essa emoção, quando a gente está com muita raiva, com muito medo, ou com muito agitado diante de uma situação. Por quê? Normalmente, se a gente começar a discutir aqui, eu vou falar coisas para você que não são, muitas vezes, nem o que eu realmente sinto ou que são adequadas para aquilo. Por quê? Eu vou misturar a minha emoção com o meu comportamento e muitas vezes vão sair coisas desastrosas, porque eu não vai passar pelo meu pensamento, não vai filtrar a minha razão. Eu vou sair no impulso, vou sair no meu instinto da emoção. Agora, se eu chegar para você, você me fala, por exemplo, você me xinga, fala uma coisa que eu não gostei. Eu chegar para você e falar assim, Ana, eu vou me acalmar, vou respirar um pouquinho e volto para a gente poder conversar. Ju, eu estou fazendo tanto isso nessa quarentena que você não tem noção. Meus WhatsApp de trabalho, então, calma, eu te respondo daqui um pouquinho. Tem sido difícil. Você não vai deixar de responder. Você não vai, por exemplo, a pessoa te xingou, fala, então eu vou aceitar o xingamento. Aí entra naquilo que você trabalha muito, da comunicação assertiva. Exatamente. Aí eu vou conseguir utilizar as ferramentas da comunicação assertiva. Mas eu só consigo utilizar essas ferramentas se eu parar, observar, usar a minha razão novamente para eu conseguir utilizar as ferramentas da comunicação assertiva. Porque senão eu vou no impulso, no instinto. E aí tem a comunicação violenta, da qual a gente se arrepende profundamente depois, né? Mas tudo é aprendizado, né, Ju? Tudo é aprendizado. Então, assim, na relação familiar, eu utilizo isso muito com o Arthur. Então, às vezes, ele faz alguma coisa, eu chego para ele e falo, agora eu vou me acalmar, vou respirar e volto para a gente conversar. Então, não quer dizer que eu não vou cumprir o combinado. Vamos dizer que se ele, sei lá, estava usando o celular num horário que não era para usar, não quer dizer que eu não vou voltar lá e vou guardar o celular dele, que era o combinado. Mas eu não vou tomar o celular da mão dele e já sair gritando, puxando ele pelos cabelos, e aquela coisa, aquela cena toda. Não, eu vou me acalmar, porque a vontade é essa. Muitas vezes eles fazem coisa que a nossa vontade é realmente puxar pelos cabelos, sair arrastando, mas a gente vai gerir isso, essa emoção, então a gente vai respirar e eu falo, vou me acalmar, depois eu volto. E é tão bonitinho que quando ele era desde menor, ele já fazia isso. Quando ele ficava muito nervoso comigo, ele falava, eu vou me acalmar e já volto para a gente conversar. Então ele saía e depois ele voltava, porque ele foi aprendendo também a lidar com isso. Né? E assim, né, Ju, eu até essa semana, pegando o gancho da respiração, porque, assim, respirar, gente, é um auto automático. A gente não respira, não vive, então ninguém para prestar atenção na respiração. Você quando está dormindo, está respirando, né? Parou de respirar, não existe mais. Então, assim, quando a gente fala em respirar, é respirar de maneira consciente, né? Estar presente no ato de respirar. Então, quando alguém está nervoso, quando alguém toma um susto, quando alguém está chorando muito, a pessoa para, deixa eu respirar, ela está consciente do ato que ela está fazendo. É óbvio que a gente não vai ficar 24 horas consciente do ato da respiração, porque é impossível. Então, isso que você está trazendo como respiração é uma dica de tenha um momento de estar presente na sua consciência e use a respiração como a âncora que vai te levar para esse momento, né? Então,
respirações profundas, respirações mais curtas, dependendo da técnica da respiração que você escolher. Se você jogar aí na internet, tem N fórmulas de você poder parar um pouquinho para respirar, e tem o efeito que você acabou de explicar no cérebro, acalmar o sistema nervoso e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque escrevi agora, essa semana, foi ontem, a gente publicou aqui no blog da Soul, uma matéria sobre a meditação e a importância da meditação para a gente poder alcançar um pouquinho de serenidade durante a pandemia. Eu até vou botar aqui nos comentários daqui a pouquinho, para a turma que está acompanhando a gente, se quiserem acessar, a matéria está super bacana, ela dá dicas, explica um pouquinho sobre como a meditação pode... Eu vou botar aqui para vocês, gente, como a meditação pode nos ajudar nesse momento. Aí, ó, tá o link para o blog da Soul, Gestão da Essência, a matéria sobre como a meditação pode nos ajudar a ter um momento sereno diante desse caos. Mas por que eu estou pegando o gancho da respiração? Primeiro porque a respiração aliada à meditação, ela é fundamental, ela é a âncora da meditação, inclusive, né? Mas por quê? Porque a gente tem essa falsa ideia que parar um minutinho para respirar ou parar para meditar é coisa de zen budista, é coisa de gente, de monge tibetano, que é preciso estar sentado num tapete, em posição de flor de lótus, com o sol batendo bem sereno atrás de você. Não vai meditar, é aqui, é agora, para mim e para você, em qualquer lugar. É uma técnica, é uma ferramenta que a gente usa para poder acalmar a mente, não esvaziar a mente. Não existe esvaziar a mente, nossa mente vai estar sempre muito complexa, muito cheia de pensamento. Mas a respiração e a meditação ajudam a gente nesse sentido de olhar para esse pensamento, olhar para essa emoção, não fazer nenhum tipo de julgamento, desapegar, e a técnica vai ajudando a foco, concentração, esteja no presente, esteja no momento. Isso você evita, né? Eu costumo dizer que o excesso de futuro leva a gente para uma ansiedade, né? O excesso de passado traz a gente para uma depressão. Então, o lugar certo que a gente tem que estar é no presente, né? Inclusive, Ana, tem vários estudos e muita evidência científica hoje dessa questão da meditação consciente, né? O aqui e agora, o mindfulness. Essas linhas da psicologia hoje têm sido estudadas exatamente como manejo, estratégias efetivas, comprovadas como manejo e controle de ansiedade, depressão, porque são estratégias realmente validadas cientificamente. Que funcionam. Que é essa meditação que você está falando, é meditação consciente. É você se ouvir, perceber seu corpo, ouvir o ambiente, perceber o que está acontecendo, perceber cheiros, sabores, sons. Então, é você se perceber dentro desse ambiente. Não é só aquela meditação realmente zen, que existe, muito bacana, mas não é essa a proposta só. É a proposta de você se perceber, uma meditação consciente do estar aqui e agora. Isso, fazer que todo mundo pode fazer, né, Ju? A gente pode fazer em casa, sentado na cama, deitado, para quem não dorme, durante a meditação. Não precisa criar rituais, né? Não precisa acender um incenso e colocar uma musiquinha de fundo. Pode também, faz parte também, né? A meditação é muito encontrar a sua forma, né? Cada um vai encontrar aquilo que se sente mais confortável. O importante é buscar técnicas que são evidenciadas, técnicas que têm um processo, mas encontrar aquilo que se encaixa melhor. Não pode deixar de fazer. O que eu falei assim, não pode deixar com que a emoção tome conta e que a gente entre num processo de desequilíbrio, realmente, e que seja levado pelo momento. Quem está no comando somos nós. Nós Exatamente. Estamos no comando da situação. Então, a emoção é nosso, o pensamento é nosso, mas nós somos além, né? Nós vamos controlar esse comportamento, né? Nós vamos... Ju, deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários. A Fernanda colocou aqui que aqui temos também ótima dica do potinho da felicidade. O Fabrício está dizendo que a live está muito legal. O Marco Aurélio está dando um oi, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Tânia colocou: as cobranças são muito intensas também. Além de nos colocarmos na linha de frente de tudo, há muita cobrança. Tânia, isso é da nossa sociedade, né? Mas, graças a Deus, evoluímos para essa questão igualitária, né? Então, mas existe realmente muita pressão
sobre as mulheres em todos os aspectos, né? Mas creio que a gente tem avançado bastante nesse sentido para amenizar e igualar a nossa situação, né? Aqui o Luiz está dizendo show, a Heloísa coloca aqui, prof. Hermógenes, entrego, confio, aceito, agradeço, né? Que é o Ho Oponopono, uma técnica havaiana também, de você ter consciência de si, estar pleno no processo, né? Uma técnica de cura, de limpeza do passado, de estar presente, de abertura de caminhos para o futuro, né? Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Ela fala também do mindfulness e, enfim, tá legal, o pessoal aqui está comentando bastante. Que legal, Ju, assim, eu gosto muito de falar, de trazer um pouquinho essa experiência que a gente tem do nosso dia a dia, que tem muito a ver com o propósito de trazer um bem-estar para a sociedade. Aliás, eu já escolhi o jornalismo por isso, né? Porque eu acredito que eu posso fazer diferença, né, no resultado de uma sociedade melhor. O trabalho com a Soul tem esse mesmo propósito, né? Que tipo de ferramentas, o que eu posso trazer e levar para as pessoas, da minha compreensão, do meu entendimento, do meu estudo, né? Que possa fazer diferença na vida delas, né? E eu acho que o propósito dessa live aqui hoje é realmente isso, trazer para elas algumas ferramentas, algumas dicas para quem está acompanhando a gente, de compartilhar. Vocês não estão sozinhos, todas nós estamos à beira de um ataque de nervos, mas dá para não ter um ataque. Mas não teremos o ataque, nós iremos crescer, né? Como pessoa, desenvolver, aprender, nos tornarmos mais resilientes com a situação, né? Mas estamos na luta, todo mundo capengando. E resiliência não é tão simples, né, Ju? Não. É treino, né? O que a gente está falando, é treino. É treinar. Todas essas estratégias, tudo que a gente falou aqui hoje, é treino, é estar realmente consciente das suas ações para treinar. E tudo bem se eu não der conta. Uma outra coisa que é muito importante é que não é porque eu estou aprendendo que eu tenho que acertar. Pelo contrário, quando a gente está aprendendo uma coisa, não é normal a gente, às vezes, não dá conta, erra uma vez, acerta outra. Faz parte do processo de aprendizado. O que eu não posso é deixar de estar atenta ou abandonar porque eu errei, né? Então, eu preciso me manter atenta no processo e continuar tentando. Tudo bem, eu errei. Ótimo, mas eu vou continuar. Ô, Ju, você na sua profissão certamente já ouviu falar dessa história, enfim, ou já leu por aí. Antigamente, eu acho que hoje já mudou muito isso com relação à educação de filhos e tudo mais, dessas aprendizados que a gente vai tendo desde o nascimento que nos trazem para o adulto que somos hoje, né? Então, quando fala um pouquinho de resiliência, que é a sua área, mas quando fala um pouquinho da gente sentir aquele estímulo de ir para frente, eu sempre lembro de uma história que me contavam, no intuito de dizer, olha, você tem que correr atrás, você tem que fazer por você, e etc e tal, e se você cair, tropeçou, levanta e faz. Eu sempre lembro de uma história que me contava assim, que era a história do bebezinho que estava dando os primeiros passos, né, e até hoje a gente vê isso acontecer, daí caía. E automaticamente a mãe, o pai, a avó, o tio, a madrinha, quem estava perto da criança, se a criança caísse e chorasse, automaticamente tem um instinto de pegar no colo, ai meu Deus, não chorou, pobrezinho, caiu. E a criança, de certa forma, entendeu que aquele passinho que ela deu, né, e que gerou uma dor, porque ela não conseguiu chegar, né, ela vai ser acolhida imediatamente, né? Então, às vezes, se torna um adulto, muitas vezes, que dá o primeiro tropeço, caiu, já se perdeu na emoção, fica lá esperando que nem criança que venha alguém e acolha aquela situação. Quando, na verdade, eu ouvi isso, lógico, depois que as minhas filhas nasceram, porque se eu tivesse entendido um pouquinho desse aspecto comportamental antes das minhas filhas nascerem, talvez eu não tivesse sido a mãe que eu fui a mãe que correu, botou no colo, não chora, filho, não vai doer e tal. É lógico, é uma história que é uma metáfora, mas que fala justamente disso, fala um pouquinho da resiliência, de você se levantar e aprender de novo, né? E desistir. Senão, ninguém aprendeu a andar, né? Porque toda vez que você vai aprender a andar, você cai. Então... o acolher, não tem problema você acolher. Agora, a questão é como você vai fazer com que ele tente de novo. Uhum. Não é que, coitadinho, não.
eu estou aqui com você, tudo bem que você caiu, não tem problema, mas eu estou aqui, vamos lá, vamos tentar de novo? Então, assim, o acolher é até muito importante, porque a gente, quando cai, a gente precisa desse afeto. Nós somos seres sociais, a gente precisa do afeto, a gente precisa do outro. Mas a questão é eu sentir que eu estou protegido e que eu posso tentar novamente, né? Eu vou até falar uma coisa assim, meu avô é uma pessoa extremamente amorosa. Eu acho que é o nosso símbolo assim, de amorosidade é meu avô. E ele sempre foi muito assim, todos os netos em tudo, quando ele morava no sítio, né, na fazenda, então toda vez que caía do cavalo, ele vinha, ele protegia, ele xingava o cavalo, né, aquela coisa, não, vamos lá, vamos brigar com o cavalo, não sei o quê. Passou aquilo, agora vamos subir no cavalo de novo. Ah, não, vamos lá, agora nós vamos. Unidade frente, enfrentar o desafio. Mostrar para o cavalo quem é que manda aqui. E aí tinha que subir no cavalo de novo, né? A gente tem uma história até com meu irmão com o galo, que foi mais ou menos assim, o galo também grudou, e ele, não, agora você vai lá e você vai mostrar para o galo quem é. Então, sempre foi assim, ele acolhia, brigava, falava que, não, o cavalo é isso e tal, fazia a gente se sentir protegido. Se sentiu acolhido, agora nós vamos lá tentar de novo. Enquanto a gente não subisse, isso eu levei minha vida inteira. Eu tive um acidente sério de carro uma vez. Quando eu recebi o carro de novo, me veio aquele negócio, ai meu Deus, eu não vou dirigir, né? Aquela coisa, como que eu vou dirigir? Tá o trauma ali, né? Tá marcado o trauma. Capotou, foi parar até no jornal, foi uma coisa. Aí eu lembrei daquela sensação, eu falei, não, mas eu tenho que tentar de novo, porque eu não vou ficar parada, eu não vou deixar. Eu tenho as ferramentas para poder ir lá. E aí entrei no carro e voltei a dirigir na mesma semana. Então, assim, é exatamente esse processo. Você acolhe, mas você ajuda. Eu estou aqui do seu lado. E é isso que a gente tem que fazer agora. Por isso que essas redes depois... Exatamente. Porque, assim, nossa, tudo bem. Hoje mesmo eu estava de mau humor. Minha mãe pode falar que ela me ligou. Eu não estava bem. Mas o que acontece? Ela manda recadinho, ó, estou aqui. E amanhã vou acordar melhor. Então, assim, todos nós temos os dias que vamos estar mais e os dias que vamos estar menos. Faz parte. O que a gente não pode no dia que a gente está menos, falar assim, então pronto, não dou conta aí mesmo. Tudo acabou, né? Não, aí respira, aí medita, né? Aí volta para o centro, volta para o foco, olha para a emoção. Eu não estou legal, ok, vou acolher, não estou legal, amanhã é outro dia. Não toma decisão, não faz nada enquanto está mal, né? Não tem problema se eu chegar para a pessoa e falar, olha, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou muito para conversa, hoje eu quero ficar um pouquinho mais quietinha, porque eu não estou bem hoje. E tudo bem, não tenho que sentir culpada por isso, desde que eu busque estratégias para sair disso. E não me acomode, que é a diferença, né? Eu buscar estratégias. A Heloísa está dizendo aqui mau humor total, mas ela está rindo. Então tá um humor mais ou menos variado aí, Heloísa, tudo bem. Melhorei um pouquinho. Ô, Ju, deixa eu te dizer uma coisa. Agora que você falou de instrumentos também, eu me lembrei, até trouxe aqui para mostrar para o pessoal, eu fiz um vídeo esses dias, bem no início da quarentena, e postei na Soul, um vídeo que falava de uma técnica de organização de uma japonesa chamada Marie Kondo, você conhece? Não me lembro, se eu conheço, não me lembro. Então, ela tem uma série sobre ela no Netflix, onde ela explica, né? Ela ficou muito famosa porque ela começou a ser requisitada para organizar casas de pessoas assim, mas casas não como as nossas casas aqui brasileiras, né? Casas como as americanas, que tem garagem com 500 mil coisas, de 300 mil antepassados, enfim, ela ficou muito famosa por organizar, fazer esse sistema de organização nessas casas, né? E tem uma série na Netflix que é muito legal. Mas por que eu estou falando isso aqui agora? Porque a meditação, a respiração, o lazer, tudo isso, eu quero trazer mais um instrumento que a gente pode usar, mais uma ferramenta que a gente pode usar no nosso dia a dia, e que você, não, eu estou cansada de limpar, estou cansada de arrumar. Mas não é por essa arrumação que eu estou falando. E eu tenho certeza que nas nossas casas hoje, faz 2 meses que a gente está confinado, e limpando e arrumando, e queixando que não para de trabalhar, que não para de organizar as coisas,
Eu tenho certeza que tem uma gaveta que está lá há 10 anos parada, cheia de coisa, que você olha para ela sempre e fala, uma hora eu vou mexer. Uma hora eu vou mexer. E não mexe. Nem na quarentena, não mexe, porque dá uma preguiça enorme de fazer aquilo. Essa técnica da Marie Kondo, ela traz justamente, e aí tem a ver com o que a gente está falando, para o foco da atenção plena, de você estar fazendo aquela ação, totalmente mergulhada naquela ação, que você acaba invariavelmente fazendo uma organização mental e emocional, organizando a sua casa interior, né? Eu sei que para algumas pessoas pode parecer assim, mas você vai me dar um armário para arrumar? Isso? É um tanque de roupa suja? Gente, garanto para vocês, leiam um livro dela, tenho no PDF, tá? É esse livrinho aqui, ó, A Mágica da Arrumação, Arte Japonesa de Colocar a Ordem na Sua Casa e na Sua Vida. Tem no Netflix, tem PDF, e assim, tem uma coisa muito legal, que isso dos orientais, que tem essa ligação com filosofia, espiritualidade, transcendência e tudo mais, que ela não é simplesmente a técnica de pegar, abrir o armário, sabe, Ju, e jogar as coisas fora. Ela olha para aquilo com reverência, e ela olha para aquilo com gratidão. Ela pede licença quando ela vai na casa de um cliente, ela senta lá no chão, daquele jeito de reverência dos japoneses, né? Ela senta sobre os joelhos, se abaixa, né? Faz a mãozinha assim. Ela pede permissão para mexer na energia da casa, né? Porque ela entende que tudo ali é energia. Como a gente entende também, né? Que o mundo é todo energia, enfim. Então, ela tem quando ela vai organizando, ela diz assim, você nunca pode pegar uma coisa e jogar fora. Nada na vida, inclusive com os sentimentos, né? Que é isso que a gente está falando agora. Então, ela pega lá um armário cheio de roupa para doar ou para, enfim, jogar fora mesmo, porque não tá. Ela agradece, juro por Deus, cansa, ela agradece cada peça, aquela obrigada, e põe no saquinho para doar. Aquele sutiã velho rasga, obrigada, e põe no saquinho para doar. Por quê? Porque ela faz um treino da gratidão, de você olhar que aquilo te serviu. Então, assim, com a técnica da arrumação da casa, e olha que maravilha, né? Então, o propósito dela é que você ajude a se organizar interiormente, sem expulsar, né? Eu não quero mais ter raiva, eu não quero mais ter isso, eu não quero mais... Não, acolher aquilo. E se aquilo não for mais fazer parte de você, gratidão, obrigada, você fez parte de quem eu sou até hoje, mas daqui para frente eu sigo sem você, né? Então, essa técnica dela é muito bacana, gente, eu indico, tá? Então, quem quiser... A Ju não conhecia, então amanhã ela já vai procurar, né, Ju, para organizar? Eu vou falar uma coisa, eu gosto muito de organizar. Minha mãe está falando ali que eu sou show de organizar, porque, assim, meu irmão, ele já conhece. Eu chego na casa dele, já chego organizando a casa dele. Minha avó já chega organizando. Eu gosto de organizar. Eu ainda não tenho esse hábito de agradecer. Não sei se eu vou chegar nesse nível de evolução de agradecer cada peça ainda não. Imagina, cada meia fora, obrigada, porque você me serviu, obrigada. Ainda para eu chegar para agradecer cada peça. Mas essa questão eu gosto de organizar, porque é exatamente isso que eu sinto. Quando eu estou organizando, eu consigo perceber que eu estou organizando a casa e isso vai organizar para eles, para a vida deles fluírem melhor. Tanto que eu não preocupo só com onde o móvel está, eu preocupo como que vai ser funcional para que eles consigam viver de uma maneira mais prática, e isso faz com que o sistema da casa funcione melhor, né? E a minha também, eu estou sempre mexendo, eu falo que eu sou mais bagunceira fora dos armários do que dentro dos armários, porque eu gosto de manter organizado exatamente, porque quando eu tiro tudo e vou organizar, a minha mente, como se eu estivesse setorizando minha mente. Exatamente, então você vai gostar, Ju, vou mandar para Cascavel, aqui tá a dona Heloísa, vai chegar aí, tá bom? Aí, agora se prepara, porque a técnica dela é do piso ao teto, não tem negócio de arrumar só uma salinha, não. Meu aniversário e Dia das Mães foi lá na casa dela, minha filha, organizamos escritório, organizamos sala. Então, vou mandar o livro para você aí, Ju. Importante é isso, né? Importante é que a gente encontre ferramentas. Essa é mais uma dica que eu estou dando, que eu usei na minha vida, que eu trouxe, que faço até hoje, e que realmente tem resultado.
e que você pode, de novo, voltar para a técnica do atenção plena. Então, você está arrumando a gaveta de pilhas, você está arrumando a gaveta de pilhas, você não está limpando o cocô do cachorro, você não está respondendo o WhatsApp, você não está olhando o feijão no fogo, nem respondendo o seu chefe, você está limpando a gaveta de pilhas e pronto. Ana, explica como que é aquela técnica da passas, para o pessoal treinar a técnica do atenção plena, aquela dinâmica da passas, da uva passas. Ah, pode falar, Ju, pode falar. Que tem a dinâmica para fazer com a uva passas, né? Normalmente faz com a uva passas, a gente pode fazer com qualquer outro alimento, mas com a uva passas eu acho que é bem interessante pelo cheiro, pela textura, ela tem todos os componentes para fazer. E o pessoal que trabalha com essas dinâmicas do mindfulness, né, eles trabalham muito com ela. Então, assim, você pega uma uva passas e aí você não pode comer a uva. Você tem que primeiro pegar, observar a uva, olhar como que ela é, o tamanho, sentir a textura da uva passas, cheirar a uva, sentir o cheiro. Então, enquanto você está com ela, é observar e atenção total. Relacionamento sério com a minha uva passa. É só ela na vida ali, naquele momento é só ela. A mente não vai para nenhum outro lugar. Então, vai explorar ela com todos os seus sentidos. Depois que você explorou a visão, o tato, o olfato, aí você vai colocar na boca. Mas não já vai sair mastigando, não, né? Que é bem típico, principalmente em Taninha, nós, assim, que somos um pouco ansiosas com comida, já tá que já sai comendo? Não. Você vai colocar ela na boca, vai sentir a textura da uva, vai deixar ela na boca para perceber como que é a textura, se é mole, qual que é a consistência, né? Vai deixar ela passar. Então, você vai mastigando ela gradativamente para perceber como que é a textura da uva passa. Então, nesse momento, você vai percebendo outros sentidos, desenvolvendo outros sentidos. Então, essa técnica que se faz com a uva passa se orienta a fazer na hora que você vai almoçar, na hora que você vai comer. Então, antes de comer, cheira a comida, observa a cor, né? Vê a textura. É a técnica de atenção plena, exatamente. Isso tudo são treinos diários para você ir treinando o aqui e agora, né? E treinando estar no presente. Vou até aproveitar, então, porque você deu o exemplo da uva passa. Eu trouxe também um outro livrinho aqui, tá, gente? Vou só dizer para vocês que eu sou apaixonada por livros. Não estou podendo comprar livros, porque as livrarias estão fechadas, mas há muito PDF por aí para baixar. E ontem a Amazon abriu mais de 50 mil títulos gratuitos para você baixar em PDF. Então, tá lá, tem técnica de meditação, de respiração, de mindfulness, do que vocês quiserem buscar aí, de instrumentos para, nesse momento, alcançar um pouquinho mais de serenidade. Mas tem esse outro livrinho aqui, vocês estão conseguindo ver, Caderno de Exercícios de Atenção Plena. Também é da editora Vozes, do Lilo Scottsol, né? É muito legal, porque ele tem exemplos, não sei se todo mundo vai conseguir ver direitinho aqui na câmera, mas ele põe exercícios. Ele põe exercícios práticos para você poder medir a sua temperatura, né, de estresse e tudo mais. E exercício prático para o dia a dia, para todos nós, de como exercitar a atenção plena, foco, gente, estar no momento. Quando a gente está no momento, a gente não sofre porque está no futuro e nem sofre porque está vivendo no passado, a gente está aqui. E o que dá para fazer aqui, né? Ele é uma coleção, eu acho. Ele tem não só de atenção plena, ele tem de outras atividades, dessas habilidades socioemocionais que nós falamos. Ele tem de outras... soft skills, que a gente fala, né? Fala muito. Ele tem, eu tinha uns, eu não sei onde está, mas eu tinha alguns desses aqui também. É muito legal, né? E dá para achar, isso eu já vi na internet, dá para achar na PDF. Outra dica, Monja com e Zen para distraídos. Por que eu trouxe esse livro? Porque quem for ler a minha matéria lá no blog, que eu falo da meditação, eu já começo a matéria dizendo, meditação não é para zen budista, não é para monge tibetano, não é para quem está buscando iluminação. É também, mas é para todos nós. E aqui a Monja Coen faz um livro com o Nilo Cruz, que trabalhava com ela na rádio, né? Porque a monja trabalhou na rádio durante um tempo, muitos anos em São Paulo. E ela é um livrinho divertido também, de zen para distraídos, justamente para pessoas que dizem minha matéria, inclusive, aborda, né?
eu não sirvo para isso, eu não consigo parar, meu pensamento não para. Esse negócio de ficar parado, não, eu não dou conta, meditar não é para mim. Então, esse é mito, tá, gente? É para todo mundo. É exercício, é técnica, que nem quando você vai à academia e quer ter aquele corpão, não adianta, em uma semana, 2 semanas, não vai resolver. Você tem que ter disciplina, né? Você tem que tornar isso um hábito. Você tem que fazer o seu cérebro entender que aquilo é necessário e que aquilo é mais prazeroso do que qualquer outro hábito que você tenha, né? Então, assim, a meditação também é isso, né? E é para todos nós. Então, acaba com essa história de que não é para mim, que eu sou muito nervosinha, isso é só para as pessoas mais tranquilas. Não é. Inclusive para nós mulheres nervosinhas. Exatamente para nós. Principalmente, né? Tem mais comentário aqui. A Tânia está dizendo lá do livro da Marie Kondo que ela devia ter ouvido isso antes de queimar todas as coisas do ex-marido. Ai, Tânia, você está precisando respirar e meditar. Porque queimar a roupa do ex-marido ou de qualquer pessoa não é legal, não. Mas tudo bem, sem julgamento, era o teu momento, né? Mas vamos respirar para não queimar mais roupa de ninguém. A Fernanda está dizendo aqui que a Kondo foi tema da redação do vestibular 2019. Eu não sabia, que legal essa informação, não sabia mesmo. Enfim, aqui exercícios nível hard, ótimo para crianças também, é verdade, gente. Essa questão da criança é até bem interessante, porque assim, a gente hoje, nós temos muita dificuldade de lidar com o silêncio para a criança. As crianças não, é como se fosse assim, a criança, ela, quanto mais ativa em movimento, melhor para ela. E não a gente não ensina, porque isso são comportamentos aprendidos, nós não estamos vendo que é treino, que eu tenho que ensinar. Então, se é treino, por que não começar ensinando desde muito pequeno? Né? Sim. Por que a gente vai esperar chegar na fase adulta, ter transtornos de ansiedade, para começar a ter que resetar o cérebro para aprender tudo de novo? Então, é fundamental para a criança. Quando a gente fala dessa meditação, é lógico, a gente não vai pegar uma criança de 3, 4 anos e falar com ela que ela tem que ficar 10 minutos parada em silêncio. Não vai. Não, é de acordo com a idade, de acordo com o tempo. E mesmo porque a gente está falando de meditação consciente. Então, a gente pode fazer uma meditação direcionada, pedindo a ela para observar, para ela presta atenção nos sons que tem. Olha, vamos prestar atenção na sua respiração. Vamos escutar a sua respiração. Então, você vai direcionando para ela acalmar. E a questão do silêncio é por que não ficar em silêncio? Hoje, se você pede a criança para ficar um tempo sem televisão, sem celular, se ela tiver que ficar numa fila esperando em silêncio, a primeira coisa que ela vai falar para você, que tédio. Eles não podem ficar com tédio. Sim. Como a gente vai se conhecer e lidar com o autoconhecimento e tudo isso que nós falamos se eu não tiver o silêncio? Então, Fê, perfeito. Com criança é fundamental treinar com os nossos filhos o silêncio, atenção plena, meditação, de acordo com a idade, mas sim, começar a treinar, ensiná-los a esses hábitos saudáveis desde pequenos. E é importante também entender, gente, de novo, que você vai achar o seu jeito, a sua técnica, eu preciso respirar. Você vai achar o seu jeito. Eu quando estava numa grande corporação, passei muitos anos na mesma empresa, e era um caos, era uma redação grande de televisão, era um caos, era muita gente e numa urgência muito grande. Então, esse momentinho que eu queria parar para respirar, no primeiro momento eu era patético, eu morria de vergonha, mas depois eu falei, ninguém está sabendo mesmo. Então, quando o bicho pegava, aí eu corria para o banheiro, me fechava na cabine do banheiro, sentava com a tampa fechada, porque não estava usando o banheiro, eu estava usando o espaço para poder ficar sozinha, sumir, me deixe. Aí eu respirava ali, acalmava o meu sistema nervoso, saía plena. O problema é que no final da minha vida nessa empresa, eu já estava fazendo isso de 5 em 5 minutos, então as pessoas estavam preocupadas se eu estava com incontinência urinária ou com algum problema que eu não saía mais do banheiro, porque era o meu refúgio para ter um lugar para. Então, cada um de nós vai achar esse momento, né? Para uns, é necessário o incenso, a música, o tapete, o silêncio absoluto. Para outros,
consegue fazer isso lavando louça, tomando banho, escovando o dente, botar atenção plena no que você está fazendo, arrumando a gaveta de pilhas. Né? Então, é importante que você busque qual que é o seu jeito, né? Qual é a sua forma de lidar com isso, mas não deixe de fazer, não deixe de buscar. Existe uma imagem na internet que eu adoro ela, que ela é verde, escrita em roxo, e aí vem assim, inspire, respire e não pire. Então, eu uso ela muito nas minhas aulas, que eu coloco para os alunos. Então, toda vez que estiver chegando no limite, inspire, respire e não pire. Então, é exatamente isso. Ô, Ju, acho que a gente já está encaminhando aqui para o nosso final. Deixa eu ler mais aqui os comentários. O Cassiano colocou aqui que existem escolas que pedem que as crianças deitem com o bicho de pelúcia na barriga e façam o bicho subir e descer com a respiração. Isso, né? Porque ajuda a criança, de uma maneira lúdica, a entender, né, que a respiração é necessária para poder fazer o movimento, né? E nesse caso dessa respiração consciente, é a respiração abdominal. A gente começa por essa respiração abdominal, que é na barriga mesmo. Tem muitas escolas que já trabalham com a meditação como forma de melhorar o foco e a atenção das crianças, né? Porque melhora o desempenho escolar. Isso também é evidência científica. Quando começaram a ver os estudos em relação a isso, muitas escolas começaram a implantar, sim, os momentos de relaxamento, de meditação consciente, de respiração dentro das escolas. Isso, muito legal. Ô, Ju, você quer abordar mais alguma coisa? Eu queria, antes da gente encerrar, eu acho que a palavra final aqui, acho que para ficar para a nossa reflexão tá difícil, tem jeito, há técnicas, mas vamos olhar para esse momento com muita gratidão, né? O potinho da felicidade, acho o seu instrumento de olhar para as coisas boas, mas muita gratidão, porque estamos aqui. E temos o privilégio de viver esse momento. Por mais difícil que ele seja, nós estamos aqui, isso basta para que a gente esteja grato. Não é isso? A gratidão muda tudo, né, Ju? É de ser grato que a gente tem a oportunidade de aprender, né? Quantas coisas nós estamos podendo aprender nesse momento? Então, eu acho que, assim, quando a gente consegue enxergar com esse olhar da gratidão, e não é uma gratidão piegas, né? Igual a gente estava falando, uma gratidão real, de que, poxa, olha quanta coisa eu aprendi. Se a gente for olhar nesses, sei lá, mais de 40 dias, que tem muito mais que nós estamos vivendo isso, mas quanta coisa a gente aprendeu nesse período, quantas oportunidades nós tivemos de relações com outras pessoas, de crescimento que nós tivemos. Então, realmente é para ser grato. Está sendo difícil, está sendo desafiador, mas tem muita coisa boa acontecendo em volta disso, e a gente tem que valorizar isso, mais do que valorizar as coisas ruins, porque aí sim a gente vai crescer e vai conseguir não entrar em pânico, né? Não entrar em crise, sim evoluir, sim caminhar para frente, crescer como a gente precisa. É isso aí, Ju. Então, para encerrar, olha aqui, ó. Consegue ver? O Oliver Sacks, lógico, né, gente? Eu falo por livros, né? Eu falo por livros e por música. Então, como não dá para tocar muita música aqui na live, eu trouxe os meus livros. Então, Oliver Sacks, né? Também um neurocientista, né, Ju? O livrinho dele bem curtinho sobre gratidão, muito legal, vale a pena. Tem em PDF, tá, gente? Procura lá na Amazon, que está com título de graça, para ver se você me encontra o título. Eu falei também do vídeo que tem no YouTube, A Ciência da Felicidade. Ele conta um experimento sobre a gratidão. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Chama Ciência da Felicidade, está no YouTube. Ele fala sobre um experimento que comprova como que a gratidão gera felicidade, como que ela é importante para a nossa vida, para nosso nível. É muito legal esse vídeo. Depois, Ju, depois que a live estiver gravada, eu acho, não sei se dá para a gente colocar nos comentários, mas deixa eu colocar aqui então. Dá para colocar? O meu secretário está dizendo que dá para colocar. A gente coloca depois lá nos comentários, então, um linkzinho do vídeo que você está comentando agora para as pessoas poderem assistir. Combinado. Combinado? Ju, muito obrigada. Foi muito legal essa conversa. Estou muito feliz de ter dividido esse espaço aqui com você. E de poder colaborar de alguma forma, né? Então, assim, depois o secretário está dizendo que a gente pode responder. Se as pessoas tiverem mais alguma pergunta, já quiserem deixar aí para a gente vai respondendo depois com calma para todos vocês, gente. Gratidão. A gente responde tudo dele, né? Isso. Estamos juntas, não precisa ter ataque de nervos,
Respira, menina, respira. Se precisar, pede socorro, que nós estamos aqui. Isso, estamos conectadas. Me ajuda aí, que nós estamos juntos. Isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Ju. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.